Bem-vindos ao módulo Saúde e Homeostase. Hoje iremos aprender sobre o sistema nervoso. Mas antes de conhecer sobre a sua anatomia e fisiologia, precisamos entender os processos bioquímicos e biofísicos. Portanto, vamos dar uma olhadinha sobre a bioquímica. A bioquímica é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. Esses processos químicos tratam de estruturas e da função metabólica de componentes celulares como as proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e outras biomoléculas. As biomoléculas são compostos sintetizados pelos organismos e que estão envolvidas em seu metabolismo. São moléculas orgânicas compostas principalmente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Com relação à bioquímica, vamos explicar um pouco sobre essas macromoléculas. Água. A água ajuda a hidratar e levar os nutrientes, como oxigênios e sais minerais, até as células, além de expulsar as substâncias tóxicas do corpo por meio de suor e da urina. Sistema de tampão. O tampão é uma mistura formada por ácido fraco e um sal. Essas misturas não apresentam variação de pH quando recebem pequenas quantidades de ácidos ou bases fortes. O sangue é um exemplo de solução tampão. Carboidratos são macromoléculas importantes para os seres vivos e apresentam função energética e estrutural, além de funcionarem como reserva. Lipídios são identificados como gorduras e são moléculas orgânicas geradas a partir da associação entre ácidos graxos e um álcool. Proteínas são macromoléculas bastante abundantes que são formadas por aminoácidos unidos por ligações peptídicas e são essenciais para o funcionamento do organismo. Enzimas. As enzimas são proteínas que atuam controlando a velocidade e regulando as reações que ocorrem no organismo. Vem agora conhecer como a bioquímica está dentro do sistema nervoso. Escala de pH. Muitos distúrbios e doenças podem interferir no controle do pH do sangue, causando acidose ou alcalose. Portanto, tanto a acidose quanto a alcalose levam a alterações da atividade elétrica do sistema nervoso. A acidose pode levar à depressão do sistema nervoso central através da depressão da transmissão sináptica, levando o indivíduo à morte. Já a alcalose resulta na superfixação do sistema nervoso, levando o indivíduo à morte por convulsões ou lesões neurológicas irreversíveis. Os carboidratos são combustíveis do sistema nervoso central, sendo essenciais para o funcionamento do cérebro, cuja única fonte energética é a glicose. Já as proteínas são responsáveis pela formação dos neurotransmissores. E, por fim, a água é de extrema importância para o sistema nervoso, pois as membranas que envolvem o sistema nervoso são lubrificadas pelo licor, substância rica em água. Além do mais, existem dois mediadores principais da condução nervosa, a acetilcolina e a noradrenalina. A acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor. Essa enzima é crucial na propagação do impulso nervoso. O metabolismo é o termo utilizado para descrever as inúmeras reações químicas que existem no organismo. As reações que constituem o metabolismo podem ser classificadas em dois processos, o anabolismo e o catabolismo. No metabolismo, irá ocorrer respiração celular. Ela constitui em três etapas. A via glicolitina tem como função quebrar a molécula de glicose nos tecidos, trazendo a conversões em 2-piruvato. O ciclo de Krebs possui várias funções que auxiliam no metabolismo celular, sendo uma das principais degradação dos produtos finais. E na fosforilização oxidativa, a maior parte da produção de ATP ocorre nessa etapa, na qual acontece a reoxidação das moléculas de NADH e FADH2. Muito bem, agora precisamos entender os processos biofísicos. Vamos aprender sobre eles com esse vídeo. Biofísica e seus conceitos. Biofísica.
A biofísica tem como característica o estudo da biologia usando métodos e princípios científicos da física. Em outras palavras, podemos dizer que a biofísica é o estudo da matéria, espaço, energia e tempo que ocorrem nos sistemas biológicos. Fluidos. Os fluidos são definidos como substâncias que apresentam capacidade de fluir ou escoar. As grandezas que caracterizam os fluidos. Massa específica é a razão entre a massa e o volume da substância. Pressão é a grandeza física que mede a força aplicada a uma superfície. Falaremos agora sobre o transporte de membranas. O transporte pode ser transporte passivo ou ativo. O transporte passivo não gasta energia, ATP, e eles podem ser três tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. A difusão é um processo físico em que substâncias são transportadas de uma região mais concentrada para outra menos concentrada, de maneira aleatória e espontânea. Esse processo pode ser classificado em dois tipos principais: a difusão simples e facilitada. Difusão simples. As substâncias entram e saem da célula por meio de membrana apenas pela força do gradiente de concentração. Difusão facilitada. Na difusão facilitada, as substâncias entram e saem com a ajuda de proteínas especiais que transferem moléculas de um lado para o outro da membrana. Existem dois grupos de proteínas que realizam esse transporte: a proteína canal e a proteína carreadora. Osmose é um fenômeno natural em que se observa a passagem da água por meio de uma membrana semipermeável de um meio menos concentrado, o hipotônico, para um meio mais concentrado, hipertônico. Já o transporte ativo não gasta energia, ATP, e ele requer a presença de proteínas que ajudarão nessa passagem de substâncias. Bomba de sódio e potássio. Para a respiração celular e síntese proteica acontecer, precisa ter mais potássio dentro da célula. Em situações normais, a concentração de sódio é mais baixa dentro da célula do que no ambiente extracelular. Ter essa diferença de cargas na membrana plasmática é importante para o impulso nervoso de células nervosas ou a concentração muscular acontecer. Radiação. A radiação é a propagação de ondas eletromagnéticas ou partículas emitidas por fontes naturais, como o Sol, ou artificiais, quando são emitidas por aparelhos construídos pelo homem, como os equipamentos de raio-x. Existem dois tipos de radiação, a ionizante e não ionizante. As ionizantes são alfas, betas, gama e raio-x. Alfa e beta são partículas sólidas, não possuem grande penetração, pode ser barrada com qualquer objeto, como, por exemplo, o jaleco que utilizamos. Gama e raio-x possuem grande penetração e somente o chumbo barra. As radiações ionizantes rompem ligações, podendo, como, por exemplo, romper as moléculas da água, célula e ainda pode mudar o DNA. Já as não ionizantes são radiação UV, essa radiação pode ser dividida em UVA, maior comprimento de onda, ela atravessa a parede dos tecidos e temos como, por exemplo, o Sol. É encontrado durante todo o dia. O UVB, somente quando o Sol está na direção da Terra, é mais superficial e não penetra profundamente nos tecidos. E o UVC, que não chega à Terra e a camada de ozônio a rompe. A radiação não ionizante não possui energia suficiente para romper ligações, porém ainda assim pode queimar. O que pode nos tornar mais sensível à radiação? O alto teor de água e o alto teor de oxigênio. Por quê? Coisas com baixo teor de água ficam bem quando expostas à radiação e são mais resistentes. A aplicação da radiação. Radioterapia, que é um tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes, que são um tipo de energia para destruir as células do tumor ou impedir que elas se multipliquem. É calculada em cada caso a intensidade da radiação para matar as células cancerígenas. Por isso, só afeta as células ruins. As células tumorais são mais fortes que as saudáveis, pois sobrevivem à agressão e transformação da célula. A tumoral faz angiogênese. Ela rouba o sangue das outras células, quanto mais vascularizada, mais maligna. Bom, agora que já sabemos como ocorrem os processos biofísicos e bioquímicos, vamos falar sobre o sistema nervoso. Esse sistema é responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos os quais somos submetidos. É devido a esse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem no nosso dia a dia e no interior do nosso corpo.
Ficou curioso para saber sobre esse sistema? Então venha conhecer a sua anatomia e fisiologia comigo. O sistema nervoso tem como principal componente o neurônio, que é altamente especializado na recepção e condução de impulsos de natureza elétrica. Agora, vamos conhecer a estrutura dos neurônios. Corpo celular é a parte mais volumosa da célula nervosa. Se localiza um núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. Dendritos conduzem os estímulos captados do ambiente ou de outras células em direção ao corpo celular. Axônio. Sua função está relacionada à condução de estímulos nervosos. Há também os tipos de neurônios, que são sensitivo ou aferente, que são responsáveis por conduzir a informação da periferia em direção ao sistema nervoso central. Motor ou eferente, que são responsáveis por conduzir informações do sistema nervoso central em direção à periferia. E tem os interneurônios, que recebem informação de outros neurônios e transmitem essa informação para outros neurônios. Também fazem parte do sistema nervoso as células da glia. As células da glia atuam como células de suporte aos neurônios, e elas apresentam diversas funções. Entre elas estão a proteção e a nutrição dos neurônios. Diante disso, o sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal, sendo que no encéfalo estão contidos o cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro divide-se em telencéfalo e diencéfalo, e o tronco encefálico irá se dividir em mesencéfalo, ponte e bulbo. O encéfalo é envolvido por membranas denominadas meninges, que têm por função proteger o encéfalo e a medula de choques mecânicos. Essas três meninges são chamadas de dura mater, pia mater e aracnoide. Já a medula espinhal é a parte mais extensa do sistema nervoso central e tem como função promover a comunicação entre o organismo e o sistema nervoso, sendo também responsável por coordenar os reflexos. Anatomicamente, o cérebro pode ser dividido em dois hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo, os quais estão ligados pelo corpo caloso. Os hemisférios são divididos em 4 lóbulos cerebrais, que apresentam funções específicas. São eles: o lóbulo frontal, responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais e emoção; o lóbulo parietal, responsável pela sensação de dor, tato, gustação, temperatura e pressão; o lóbulo occipital, responsável pelo processamento da informação visual. Danos nessa área promove cegueira total ou parcial. E o lóbulo temporal é relacionado primariamente com o sentido de audição, possibilitando o reconhecimento de tons específicos e intensidade do som. Esta área também exibe um papel no processamento da memória e emoção. Já o sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos e gânglios nervosos, e ele tem como função ligar o sistema nervoso central aos demais órgãos do organismo, e dessa forma realizar a condução de informações. Os nervos podem ser classificados de acordo com sua origem, podendo ser nervos cranianos, constituídos por 12 pares de nervos ligados ao encéfalo, e nervos espinhais, constituídos por 31 pares de nervos ligados à medula. O sistema nervoso periférico está subdividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático controla as ações voluntárias do corpo, ou seja, aquelas que estão sob controle do ser humano. Já o sistema nervoso autônomo vai ter uma ação involuntária, controlando as glândulas, os músculos lisos e cardíacos. O impulso nervoso que percorre a célula nervosa se dá por modificações químicas e elétricas que ocorrem em seu meio interno. A sinapse é a região localizada entre os neurônios, na qual agem os neurotransmissores, ou seja, é por intermédio dela que a informação é transmitida de uma célula para outra. Seus neurotransmissores atuam liberando adrenalina e noradrenalina,
E o sistema nervoso autônomo ainda está subdividido em duas partes: sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático prepara o organismo para situações iminentes de perigo ou estresse, e esse sistema irá liberar a noradrenalina. Ele é conhecido como luta e fuga, aumentando a frequência cardíaca, não deixando você com vontade de fazer xixi e nem com sono. Enquanto o sistema nervoso parasimpático faz com que o corpo relaxe após essa situação de perigo. É aquele relacionado com a conservação e repouso dos órgãos. Ou seja, a frequência cardíaca se mantém constante, você fica com vontade de ir ao banheiro, sonolento, entre outras coisas. Tudo isso graças ao neurotransmissor chamado acetilcolina, que atua na passagem do impulso nervoso dos neurônios para as células musculares. Há também os reflexos medulares, que existem em três tipos. O fuso muscular, em que a sua principal função é sinalizar mudanças de comprimento do músculo, o qual se encontra e é localizado no centro do músculo. O órgão tendinoso de Golgi, que durante a contração muscular descarrega um impulso nervoso capaz de inibir a contração muscular e provoca o relaxamento do músculo. E também temos o arco reflexo, onde receptores de dor detectam estímulos dolorosos. E esse reflexo de retirada acontece, por exemplo, quando espetamos o dedo em algum objeto afiado. Bom, esse foi nosso sistema nervoso. Espero que tenha gostado. Obrigada pela atenção e até mais. Centro Universitário Augusto Mota. Integrantes: Ágata Machado, Ana Júlia Abade, Fernanda Soares, Isabela Leonardo, Pamela Silva e Rafaela Pontes. Módulo Saúde e Homeostase.